Hoje é dia 9 de agosto e amanhã, dia 10, é oficialmente o meu primeiro dia no UFC, porque essa semana é a semana de recepção de calouros. Então, uma semana mais leve, é mais para conhecer mesmo a faculdade, os veteranos, quem vai ser da sua turma a partir de agora, as matérias, fazer algumas coisas de inscrição que é básica, por exemplo, a confirmação de matrícula e a gente conseguir o cartãozinho da RU. Eu tô muito ansiosa, não consigo. Gente, eu já tive em federal, né? Como vocês sabem. Quem tá caindo aqui de paraquedas não sabe, mas eu já fui de federal, eu fiz ensino médio no IF de Fortaleza. Então, pra mim, muitas coisas eu já vou saber. Mas sempre tem uma diferença e sempre vai ter aquele entusiasmo muito grande. E, tipo, nova fase. Eu tenho muitas coisas pra contar pra vocês que eu parei de gravar mais ou menos ali em março, né? Porque eu não tava conseguindo, tipo, conciliar as gravações do YouTube com o meu trabalho, com os meus trabalhos, com a minha tentativa de vida saudável e ainda assim tentando conciliar isso tudo com lazer e alguns hobbies, porque toda a minha vida estudando não tinha tempo pra nada, principalmente nos últimos 3 anos, que foi de ensino médio, então tinha que aproveitar esses 6 meses. E aí eu aproveitei muito, muito. Eu já vou deixando aqui pra vocês o meu novo Instagram, que ele é pra postar coisas de psicologia, vai ter vlog, vai ter resenha de livros, que é uma coisa que eu amo e que eu acho que é super pertinente ter esse tipo de Instagram. Vai ter meu dia a dia, vai ter as minhas considerações sobre diversas coisas da psicologia, as matérias, como está sendo para mim a minha experiência na UFC. Então, se você tem interesse em mais vida real e instantânea, né, sigam lá no Instagram. Mas tá ficando assim. Essa introdução ela já ficou muito grande e eu queria mostrar algumas coisinhas pra vocês que talvez ao decorrer da semana eu não consiga mostrar, que são alguns materiais que eu acabei comprando ao longo desses 6 meses para poder me auxiliarem na faculdade. Uma das primeiras coisas que eu queria mostrar é minha case do Kindle que eu comprei na Shopee e ela é perfeita para estar levando todos os dias para a faculdade, porque vai impedir que o Kindle se arranhe, que ele tenha algum tipo de tanto de arranhar, de quebrar ele vai impedir qualquer tipo de dano nele. E ela é perfeita. Gente, ela é feita à mão, total. Foi de um carinho muito grande. Eu vou botar umas fotos aí pra vocês da pessoa que confeccionou ela, porque, nossa, eu não tava esperando. Eu esperava que viesse só a case dentro de um saquinho normal, e bem jogada, mas não, ela vem com cartinha, vem com uma bolsinha linda. Vou deixar a foto aí pra vocês, perfeita. A segunda que eu queria mostrar é o estojo. Também é da Shopee. Ele foi super baratinho, ele vem com esse bolso principal e com esse bolso secundário que eu tô colocando nesse momento post-its, que é uma coisa que eu gosto muito de usar no meu dia a dia. Tem tanto aqueles que é pra marcar a página quanto pra fazer mais anotações. E nesse momento inicial eu tô deixando praticamente todas as canetas que eu tenho aqui dentro, mas eu sei que não vai ser necessário, porque por mais que eu seja uma pessoa que anote muito, na faculdade nem sempre todas as aulas você tá anotando tudo. Eu só deixo mais aqui pra ter controle do que eu tenho e porque também eu sou bem indecisa do que eu quero levar, então vai estar me servindo muito. Essa caneta daqui, nossa, fechei com a caneta dentro, agora ele não quer sair. Peraí, lindo. É meu planner 2026. Ele é perfeito, o tamanho dele eu achei bem comum de planners. Vou comparar aqui com um livro da TAG normal, de tamanho convencional. Ele é um tamanho bem comum em planners, ele não é muito grosso. Ele vem com planejamento financeiro, planejamento anual, planejamento mensal e os semanais, que é o que eu mais vou utilizar, que eu vou dar uma mostrinha aqui pra vocês. Eu comprei ele agora em agosto mesmo, julho para agosto, porque eu tava sem agenda. A agenda que eu tinha comprado no início do ano, eu usei ela para outras coisas, acabei não usando com o intuito de agenda, usei como um caderno convencional. Então eu tava sem planner, sem agenda, e eu acho isso aqui super importante para estar organizando a minha vida por inteiro, mas principalmente a minha vida universitária. Eu me adaptei muito a usar o planner durante o ensino médio,
E eu acho que isso vai ser muito importante pra mim nesse momento agora. Também tenho a caneta Pencil que eu tava usando no tablet, mas o meu tablet quebrou. Pifou a tela total. Então não vamos estar tendo tablet nesse momento inicial da faculdade. Provavelmente daqui a uns 2 períodos, talvez eu consiga comprar um novo, melhor. Talvez da Samsung, talvez um iPad, não sabemos ainda. Mas a caneta continua aqui. Ela foi de muito bom uso para mim durante o ensino médio, que eu fazia provas no tablet. Mas também gostava de utilizar ela no celular. Então não é algo que eu vou estar levando todos os dias para a faculdade, provavelmente. É algo que eu gostava de ler material em PDF, então provavelmente não todos os dias para a faculdade, mas quando eu estiver estudando aqui em casa ela vai ser de bom uso. E um caderno de 10 matérias que eu comprei no início do ano, que eu fiquei pensando se eu comprava um de uma matéria e usava para o semestre todo, ou se eu queria comprar, na verdade, um de 10 matérias e ficar usando, tipo, fazendo anotações em sala. E eu decidi que isso pra mim ia ser melhor, porque eu tenho muito costume de aprender escrevendo, então mesmo que eu não usasse na faculdade, eu usaria muito em casa para estar estudando essas matérias. Então, foi uma escolha. Talvez esse caderno dure 2 anos, que é o que as pessoas mais relatam quando entram na faculdade. Mas, pra mim, foi uma escolha para esse semestre agora estar usando o de 10 matérias. Se no próximo semestre eu ver que realmente, tipo, não vou usar esse tanto de caderno, eu vou acabar comprando um de uma matéria e usando mais tempo. É isso, gente. Amanhã de manhã vou gravar pra vocês como é que foi o meu dia. E eu tô muito ansiosa. Muito ansiosa, muito. E agora, alguns dias depois, vim gravar aqui pra vocês a narração desse vídeo que, gente, esse dia foi tão legal pra mim, mas tão diferente do que eu já tinha vivido. Eu tava com essa calça rosa impecável que eu comprei num brechó lá em Fortaleza. Eu peguei o ônibus, era mais ou menos 5h40 da manhã, que rolou alguns BOs com esse ônibus aí, porque eu não sabia direito aonde era a parada que eu tinha que descer para poder eu ir pro CH2, mas acabei pedindo pro motorista para descer um pouco depois, e aí eu parei no Benfica e fui andando até o CH2. E olha essa entrada, gente, pintadinha, a coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu, muito lindo. Chegando lá, os veteranos já entregaram o nosso cartãozinho de identificação. Quando a gente chegou, eu e a Yasmin, amiga minha, acho que ela vai ver esse vídeo, já tava com as bolas no chão e não tava tudo decorado ainda, que a gente chegou muito cedo, era tipo 7 horas da manhã. Quem será que fica responsável por fechar essas janelas? Ninguém, né, que tá aberta. Acho que é ninguém. Acho que quem passa faz isso. Bora abrir. E um fato muito interessante é que a gente era amiga, tipo, desde janeiro, desde que a gente foi aprovada. Mas só se conheceu agora, porque eu não tinha ido outras vezes pra UFC. A única vez que eu fui foi na semana de psicologia. Eu fui um dia e ela não foi, a gente não se encontrou. Então essa era a primeira vez a gente se vendo pessoalmente mesmo. Enfim, a gente passou mais ou menos uns 15 a 20 minutos só rodando na parte de psicologia. Esse gato foi mais linda. E voltamos pra sala, já estavam as coisas mais organizadas. Nas paredes tinham álbuns de 2016, porque esse era a temática. E também tinha pokémons colados nas paredes, que eu achei isso muito engraçado. E eu adorei, porque eu tocando direto a música, bem essa vibe mesmo. E aí chegamos à primeira dinâmica, que era a dinâmica de apresentação, que você tinha que dizer a idade, hobby, de onde veio, característica e fun fact. E aí no final, quando todo mundo já tivesse escrito, a gente colocava dentro de um saquinho e aí tinham que outras pessoas ir tirando o papelzinho, um de cada vez, tentando adivinhar quem tinha escrito. Eu fui a primeira, tipo, foi muito fácil porque as minhas características são muito... é muito eu, tipo, não tenho o que dizer, tipo... E aí eu indo pro RU pela primeira vez, tava um pouco nervosa, mas foi uma delícia. Foi sobrecoxa de frango assada, muito bom. E aí já era voltando pro CH2 e a gente foi fazer um mini tour mais uma vez, porque como era a primeira vez mesmo que eu tava indo,
para o UFC e vendo elas, eu queria fazer um tour no CH2 e no CH1. E foi exatamente isso que a gente foi fazendo para poder conhecer melhor os espaços, porque eu mesma nunca tinha ido. E nessa parte era a gente conhecendo a biblioteca do CH1, que é onde tem os nossos livros de psicologia mesmo. A gente foi num grupinho de 5 pessoas? Foi muito bom. É muito grande essa biblioteca, eu não achei que era tão grande. Uma coisa que eu achei ótima é ter banheiro, gente, dentro da biblioteca. Tipo assim, às vezes parece muito óbvio, mas tipo, na do IF não tinha. E era uma coisa que eu sempre desgostei muito, que eu tinha que, tipo, toda vez que eu queria ir no banheiro, a cada mais ou menos 1 hora, eu tinha que juntar todas as minhas coisas, e aí ia no banheiro, depois voltava, e depois pegava as coisas de novo. E aí nisso eu demorava muito, porque eu carregava muitas coisas. E aí, o outro fato interessante é que não pode conversar, mesmo nessas salas de estudo coletivo. E tem disponibilidade de computadores também. Pelo que eu entendi, é só chegar lá e usar. Então, tipo, ótimo. E agora é mostrando o segundo andar da biblioteca, que pra mim foi o mais impressionante. Eu não sabia que era tão grande, eu nunca tinha visto nenhuma imagem. Também nunca tinha ido procurar não, né? Porque por mais que eu me interesse muito pelas bibliotecas, eu confesso que eu não pesquisei muito sobre alguns espaços estruturais da UFC e me surpreendeu muito o tamanho dessa parte do segundo andar da biblioteca. Tipo, é gigantesco. Muito bom. Com certeza eu vou fazer muito uso no dias que eu ficar o dia todo. Que não vão ser tantos, vai depender dos quais dias eu pegar grupo de estudo. Ah, e lembrei vendo esse take, que a gente foi ver a clínica escola. Só a parte da fachada mesmo, da frente, que ela também fica coladinha no CH1. No meio da rua, mas é coladinha lá. E... ai, foi muito legal, gente. Esse dia eu vou guardar com muito carinho pra sempre. Porque eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Tipo, eu fui com poucas expectativas, porque como eu não conhecia, né? Eu não queria, tipo, ter uma queda tão grande. Mas, nossa, ver tudo, assim, e conhecer mais sobre o curso durante essa semana pra mim foi muito importante. Eu já tinha pesquisado muito, só que quando você tá lá vendo presencialmente, vendo os coordenadores, as coordenadoras no caso, os professores falando, é assim, outro universo mesmo. Ai, me sinto assim num sonho, às vezes parece que eu ainda tô fazendo vestibular. E, tipo, eu vou acordar, e aí eu vou acabar percebendo que, na verdade, aquilo tudo foi um sonho. E aí depois a gente voltou pra uma das salas, que a gente ia ter a apresentação dos movimentos. Nesse momento a gente estava tendo a apresentação do movimento correnteza, mas teve muitas apresentações de núcleos. Eu vou mostrando aí pra vocês e contar um pouquinho deles, do que eu lembro e que eu anotei. Que isso foi uma dica muito importante que eu ganhei dos veteranos, que é anotem, vocês não vão lembrar depois. Com fome. E o primeiro núcleo que nos foi apresentado foi o NUPLIC, que é o de psicologia clínica. E eu sou um pouco suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada pela clínica, então eu sempre tive interesse nesse núcleo, antes mesmo de entrar no UFC, e já acompanhava toda a movimentação deles. Inclusive eu consegui me inscrever para o GE deles de psicologia clínica, que vai acontecer às quintas-feiras. Só tinha 15 vagas, eu fiquei muito feliz quando eu peguei. O segundo foi o Lynx, que ele é muito famoso por conta do GE Neuro, que vai lançar próxima semana, eu acho, na sexta-feira, se não estou enganada. E aí depois a gente foi apresentado ao NUCEPEC, que é o mais antigo, que é focado em crianças e adolescentes, e que eles têm muitas atuações em escolas públicas. Eu achei muito interessante, tanto que eu perguntei para as pessoas responsáveis pelo núcleo quando é que ia abrir processo, mas provavelmente só próximo semestre, e provavelmente não sei se eu vou conseguir participar, porque nem todos os núcleos eles abrem para segundo semestre. Tem muitos que eles abrem a partir do terceiro. E inclusive a gente ganhou esse livro, que era, se eu não me engano, de 30 anos. Isso, 30 anos do NUCEPEC, que foi lançado em 2014. O quarto, eu vou me perder nessa contagem, foi o Labri, que eu acho muito interessante. Eu já conhecia ele desde a semana de psicologia, que eu participei de uma, não sei se eu posso falar, grupo de psicodrama, que eu achei muito legal.
Depois foi o de psicanálise, que eu não tenho muito pra falar. E o último, que infelizmente eu perdi, que é o de análise experimental do comportamento. Inclusive esse vídeo é emprestado. Depois eu fui encontrar meu namorado e a gente tomou uma casquinha no BK e ficou conversando sobre o dia, que foi muito legal. E é isso, gente. Um beijo e tchau!